Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos ver o módulo 23, que fala sobre as expressões numéricas. Vamos lá então? Observem só que nós temos a imagem aí de dois alunos, né, resolvendo algumas expressões. E nós temos como texto lá: estes alunos estão resolvendo uma expressão. Número 1. Por que os resultados obtidos para a mesma expressão são diferentes? Qual operação cada estudante fez primeiro? Bom, pessoal, lembrando então que nós temos as nossas principais regras para resolvermos as expressões numéricas. Então, vou colocar aqui. Primeiro, nós precisamos ficar focados nas raízes e potências, né? Nós não estudamos ainda raízes, porém, vou deixar aqui para vocês entenderem. Segundo, o que nós temos que observar são as multiplicações e as divisões. Em terceiro, nós observaremos as somas e subtrações, tá? Outra questão que nós temos também, que precisamos sempre estar atentos, é a questão do parênteses. Nesse módulo, ele só apresenta o parênteses comum, tá? Mas nós podemos encontrar os parênteses, os colchetes e as chaves. E são exatamente nessa ordem. Primeiro nós resolvemos os parênteses, segundo vem os colchetes e por terceiro vem as chaves. Então essas são as principais regras. Então observe. Aqui nós temos o que o aluno de azul resolveu e aqui nós temos o que a aluna de rosa resolveu. Lembrando que nós precisamos seguir as regras para observar. Olha só o que o aluno de azul fez. Ele pegou o 50 e diminuiu o 2. Ele fez isso primeiro. Mas na nossa regra, o primeiro não vem raiz, tá? Mas nós não temos raízes nem potência. Vem o sinal de vezes e o sinal de divisão. Então, primeiro ele teria que ter resolvido isso daqui, né? Não a continha de menos, porque a continha de menos é a última operação que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, ele já errou, porque ele fez 50 menos 2, que deu 48, e depois multiplicou por 16. Então, essa conta dele está errada. Porém, a aluna que está de rosa, olha o que ela fez. Primeiro, ela multiplicou 2 vezes 16 e colocou o resultado aqui, 32, não é mesmo? É como se ela tivesse imaginado um parênteses aqui, ó. Primeiro eu vou resolver isso daqui, 2 vezes 16. Depois que ela resolveu isso, ela descontou 50 menos o 32, encontrando o 18. A aluna, então, que está de rosa é a que está correta. Número 2. Qual dos dois resultados é correto? É possível que ambos estejam corretos? Bom, foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Não é possível que ambos estejam corretos, são resultados diferentes, né? E a aluna de rosa aqui está certa. Bom, pessoal, a questão 3 que nós temos lá diz assim: qual é a metade de 2 mais 2? Vocês observam que nessa pergunta nós não temos nenhuma vírgula. Então, isso significa que eu não tenho pausas ali na interpretação desse texto. É desta forma que está escrito mesmo. Qual é a metade de 2 mais 2? Então, é como se eu estivesse falando. Qual a metade de 2 mais 2? 2 mais 2 eu sei que é 4. Então, qual a metade de 4? Eu sei que é 2, não é mesmo? Bom, pessoal, agora nós vamos para a página 412, que nós temos dizendo lá, resolução de expressões numéricas. Ali nós temos um texto, né, explicando para vocês que a expressão numérica ela é uma sequência de duas ou mais operações matemáticas, com números naturais ou racionais, como que foi apresentado na abertura do módulo, que nós já discutimos, né, pessoal? Em algumas expressões, essas operações podem ser agrupadas entre parênteses, ali nós temos o exemplo, né, daquela expressão, e vamos seguir agora resolvendo alguns problemas. Número 1. Paulo e sua irmã foram ao cinema. Elas tinham 50 reais para pagar pelos ingressos. Se cada ingresso custa 16 reais, que valor elas receberam de troco? Letra A. Escreva uma expressão numérica que indique as operações a serem feitas para resolver essa situação. Então, pessoal,
lá tá dizendo que elas tinham R$ 50 e iriam comprar 2 ingressos e cada ingresso custa R$ 16. Então, elas tinham R$ 50, mas desses 50 eu tenho que tirar 2 ingressos de R$ 16, porque 2 vezes 16. Essa é a expressão, ok? Letra B. Resolva a expressão que você escreveu e responda: que valor as meninas receberam de troco? Então, pessoal, é bem importante aqui vocês lembrarem o quê? Primeiro eu resolvo o sinal de vezes para depois eu vir para a subtração. E até porque, como que eu vou pegar R$ 50 e vou descontar 2? Não tem lógica isso, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar o 2 vezes 16 para saber o valor que vai ser os 2 ingressos. Então, 2 vezes 16, 32. E vou repetir o que está acima. Agora, eu posso pegar os R$ 50 e descontar os R$ 32 que são dos ingressos. Então, 50 menos 32, 18. 18 é o que elas vão receber de troco. Então, eu resolvi a B aqui junto, né? Agora, nós vamos para a letra C. Qual foi a operação que você realizou primeiro? Então, o que nós realizamos primeiramente foi a multiplicação. Letra D. Compare o resultado que você chegou com os resultados apresentados na abertura do módulo. Qual das duas expressões está corretamente resolvida? Bom, pessoal, então, ao vocês perceberem, foi exatamente o que eu resolvi com vocês aqui no início do módulo, né? E que foi a aluna de rosa que acertou, porque ela chegou ao resultado de 18. Então, eu coloquei aqui para vocês que foi a aluna de rosa que acertou a expressão. Número 2. Com o troco, as meninas compraram um saco de pipoca no valor de R$ 12 e 2 chocolates por R$ 3 cada um. Quanto elas gastaram com essas guloseimas? Letra A. Escreva uma expressão numérica que indica as operações a serem feitas para resolver essa situação. Então, vamos lá, pessoal. Elas compraram a pipoca por R$ 12. Pipoca. Mais 2 chocolates por R$ 3 cada um. Então, o chocolate. Esses daqui são os preços, tá? Então, R$ 12 e R$ 3. Só que os chocolates, elas compraram 2, por isso que eu multipliquei por 2. Na regra das nossas expressões numéricas, nós resolvemos primeiro a multiplicação antes da subtração ou adição, ok? Então, isso que nós vamos fazer. Vamos repetir aqui o 12 mais 2 vezes 3, 6. 12 mais 6, 18, tá? Então, foi isso que elas gastaram. Na letra B, tá dizendo, resolva a expressão que você escreveu e responda. Quantas meninas gastaram na compra? Então, a letra B foi junto aqui, tá? A letra A era somente essa primeira linha e a letra B vocês resolveriam tudo junto, tá? Então, tá aqui a resposta da letra B. As meninas gastaram R$ 18. Letra C. Qual foi a operação que você realizou primeiro? Então, novamente, pessoal, foi a multiplicação. Ok? Vamos agora para a página 413, número 3. Marcos economizou R$ 20 de sua mesada. Numa visita à sua avó, ela deu a ele R$ 48 para dividir igualmente com seu irmão. Após dividir a quantia recebida da avó igualmente com o irmão, com quantos Marcos ficou? Letra A. Escreva uma expressão numérica que indica as operações serem feitas para resolver essa situação. Então, lá no texto, como que vocês fazem isso quando vocês estão sozinhos, né? Quando a prof não está resolvendo junto. Você faz uma primeira leitura, assim como eu fiz, e a segunda leitura você vai retirando as informações. Então, olha lá, Marcos economizou R$ 20 de sua mesada. Nós já sabemos que o Marcos tem R$ 20 que ele economizou. Numa visita à sua avó,
ela deu R$ 48 para dividir igualmente com seu irmão. Então, ele ganhou mais R$ 48, mas esse R$ 48 precisou ser dividido por 2, porque ele teve que repartir com o irmão dele. Então, antes de somar, eu preciso dividir por 2 para encontrar o valor que o Marcos tem, que é dele, né? Que é somente metade do 48. Após dividir a quantia recebida da avó igualmente, né, com o irmão, com quantos reais Marcos ficou. Então, essa, pessoal, é a expressãozinha numérica do que nós lemos no problema. Letra B. Resolva a expressão que você escreveu no item anterior e responda: que quantia Marcos juntou? Então, isso que nós vamos fazer aqui na letra B. Bom, nós sabemos que primeira regrinha, nós precisamos multiplicação e divisão, né? Resolver. Então, o 20 mais, eu vou repetir, 48 dividido por 2 é 24. Então, agora eu posso somar, porque agora tá a parte só do Marcos aqui, né? 20 mais 24, 44. Essa é a quantia que Marcos ficou. Então, Marcos juntou R$ 44. Letra C. Qual foi a operação que você realizou primeiro? Bom, neste caso aqui não foi a multiplicação, né? Nós resolvemos primeiro a divisão. Número 4. Uma editora doou 52 livros de literatura juvenil a uma escola. Desse total, foram destinadas 15 unidades a cada uma das turmas do 6º ano para compor a biblioteca da sala. O restante foi enviado para a biblioteca da escola. Quantos livros foram para a biblioteca da escola? Bom, pessoal, novamente, fiz a primeira leitura, a segunda leitura, agora nós vamos retirar as informações e colocar aqui no quadro. Então, uma editora doou 52 livros de literatura. Nós temos 52 livros. Desse total, foram destinadas 15 unidades a cada uma das 2 turmas do 6º ano. Então, foram destinadas significa que foi retirada, tá? Desse número de livros foram retiradas para poder destinar às turmas. Foram destinadas, então, 15 unidades a cada uma das 2 turmas do 6º ano. Então, nós temos 2 turmas, né? E cada turma recebeu 15 livros. Essa é a expressãozinha numérica. Lembrando que primeiro eu tenho que resolver o sinalzinho de vezes, por isso que eu coloco um parênteses ali para organizar isso. Letra B. Resolva a expressão que você escreveu no item anterior e responda: quantos livros foram para a biblioteca da escola? Então, aqui na letra B, nós vamos resolver. Repetindo, então, 52 menos 2 vezes o 15, 30. 52 menos 30, nós vamos ter 22. Então, aqui está, pessoal. Foram 22 livros para a biblioteca da escola. Letra C. Qual foi a operação que você realizou primeiro? Então, foi a multiplicação, né, pessoal? Número 5. Ana encomendou para o aniversário da sua filha 2 caixas de brigadeiro, cada uma com 75 unidades. Agora ela vai organizar os brigadeiros em 6 bandejas, de modo que todas as bandejas fiquem com a mesma quantidade de doces. Quantos brigadeiros Ana colocará em cada bandeja? Letra A. Escreva uma expressão numérica que indica as operações a serem feitas para resolver essa situação. Então, aqui está a expressão. Talvez você fale: prof, agora eu não tenho subtração, não tenho soma, só tenho multiplicação e divisão. Nós vamos pela lógica ali. Então, vamos colocar aqui primeiro. Letra B, que diz assim: resolva a expressão que você escreveu e responda: quantos brigadeiros Ana colocará em cada bandeja? Bom, pessoal, então, ela comprou 2 caixas de brigadeiro com 75 unidades cada. Então, pela lógica aqui, nós vamos resolver primeiro essa parte, para ver quantos brigadeiros ela tem no total. Então, 2 vezes 75, 150. Agora, os 150 brigadeiros que eu tenho, eu posso dividir em 6, porque eu quero 6 bandejinhas, né? Eu vou encontrar 25, ok? Daí, essa continha vocês façam lá, ó. Relembrando vocês, né? 2 vezes 6, 12, sobra 3, desce o 0.
5 vezes 6, 30. Ok? 25, resultado da minha divisão. Letra C. Qual foi a operação que você realizou primeiro? Então, neste caso, nós realizamos primeiro a multiplicação. Agora, nós vamos para a página 414, número 6. Com base nas conclusões às quais você chegou ao resolver a sequência de expressões numéricas que representaram a situação descrita anteriormente, resolva. Então, pessoal, agora nós vamos resolver juntos letra A. 4,5 vezes 2 vezes 1,5. Observem que nós temos a multiplicaçãozinha aqui, que eu vou separar, que eu preciso resolver antes, né? Porque a soma e a subtração é por último. Então, 4,5 mais 2 vezes 1,5, eu posso fazer 2 vezes 15, que dá 30, 3,0. Mas, prof, eu prefiro fazer manualmente. 2 vezes 5, 10, sobre 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Uma casa, vírgula. 3,0. E agora, nós vamos efetuar a soma. 4,5 mais 3, 4, 5, 6, 7,5. Ok? Novamente, se você preferir fazer manualmente, faça ali no cantinho. Novamente, nós precisamos resolver primeiro o parênteses. Prof, prefiro fazer manualmente. Faça lá, ó. Vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. Sobe 1. 8 vezes 0, 0. Desce 1. Agora, eu conto as casinhas. 1, 2, vírgula. 1 inteiro e 20 centésimos. Então, vou repetir aqui o 25 menos 1 inteiro e 20 centésimos. Agora, eu vou fazer a continha de menos. 25 menos 1,20 centésimos. Igualo as casas. E agora eu posso seguir. 0 menos 0, 0. 0 menos 2 não dá, empresto. 10 menos 2, 8. 4 menos 1, 3. 2 menos 0, 2. Agora, vírgula embaixo de vírgula. Vou encontrar 23 inteiros e 80 centésimos. Ou ainda, eu posso chamá-lo como 23 inteiros e 8 décimos, ok? Agora, letra C. 48 mais 42 dividido por 3. Pode fazer lá no cantinho. Pega o primeiro número. Vai dar por 1, né? 1 vezes 3, 3. Sobra 1, abaixo 2. 3 vezes 4, 12. Encontro o número 14. Lembrando que eu dividi primeiro, né? Primeiro eu uso a divisão para depois vir para o sinal de subtração ou adição. Repito, 42 dividido por 3 deu 14. Agora eu efetuo a soma normalmente. 48 mais 14, 40 mais 10, eu sei que dá 50. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 62. Prof, eu prefiro não fazer o cálculo mental. Tudo bem, faça aí na sua folhinha, no seu rascunho, ok? Novamente, resolvendo divisão ou ali a multiplicação primeiro, né? 5 dividido por 2,5. Para fazermos essa divisão, igualo as casas decimais e posso somir com a vírgula. 2 vezes 25, eu sei que dá 50. Então, essa minha divisão resultou em 2. Repito o primeiro número, o sinal, e essa continha aqui deu 2. 7,5 menos 2, eu sei que eu posso já descontar, vai dar 5,5. E agora, pessoal, nós temos continha de vezes e continha de dividir. Nós vamos seguir normalmente como está aqui. Vamos fazer 4 vezes o 25 e depois dividir por 10, tá? Então, 4 vezes 25, vocês já podem pensar, prof, vai dar 100, né? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Dividido por 10. Então, agora, posso cortar um zero com um zero, 10 dividido por 1, 10. Agora, novamente, nós vamos, como tem divisão e multiplicação, nós vamos seguir normalmente aqui. 48 dividido por 2, 24. Se quiser fazer no rascunho aí, pode fazer. Agora, eu vou multiplicar por 0,5, né? Fiz essa primeira aqui, agora eu multiplico pelo do lado. 24 vezes 0,5, 5 vezes 4, 20, 2 vezes 5, 10.
11, 12. Mais 0 vezes esses dois números vai dar 0. Efetuo a soma aqui. E agora conto uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 12 inteiros e 0, né? Décimos ali. Mas eu vou colocar somente 12. Vamos para o número 7 agora. Em uma expressão numérica, também podemos encontrar potenciação. Lembre-se, uma potenciação pode ser transformada em uma multiplicação de fatores iguais. Como você resolveria a expressão a seguir? Então, pessoal, lembrem-se que o primeiro que nós temos que resolver é raízes e potências. Raízes nós não estudamos ainda. Potência, sim. Então, vamos resolver aqui. Esta é a potência que nós precisamos resolver. Lembrando que potência, muita gente vai lá e faz 2 vezes 3. E não é isso. É 2 repetidamente 3 posições, ok? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Esse é o meu resultado. Então, 16 mais 8, 24. Ok? Letra B. Agora, novamente, vamos resolver a potência, que é o principal. 2 elevado a 2 é como se fosse o 2, repetida em 2 posições. 2 vezes 2, 4. Então, vou repetir toda a expressão aqui, ó, dividido por 4, que foi o que eu encontrei. E agora, o que eu resolvo primeiro? Subtração ou divisão? Divisão, né? Eu resolvo antes. Então, aqui está. 25 menos 48 dividido por 4. Ó, posso usar esse número. 1 vezes 4, 4. Sobra 0, abaixo 8. Não é mesmo? 2 vezes 4, 8. 0. Que vai dar 12. 25 menos 12, 13.